suas orações são incenso. E tem um anjo no altar. Com os olhos carnais você não está vendo, mas se você abrir os seus olhos espirituais, pedir para Deus, Senhor, abre os meus olhos espirituais, e você vai ver o anjo de Deus com incensário, pegando as suas orações, colocando com incenso e levando a Deus. Então o altar, quando nós falamos de altar, não é simplesmente nós subimos para cantar, simplesmente um púlpito. Eu estou falando de um altar que eu e você nós somos. Eu sou o altar de Deus. Você é o altar de Deus. O altar, ele oferece, tem 3 tipos. No tabernáculo tinha 3 tipos de altar. Do incenso, do sacrifício, do holocausto. Para oferecer quem? Para Deus. E nós somos esse altar. Quando a Bíblia fala, vamos puxar na linha da história. Vamos lá, nós estávamos em Apocalipse, agora nós vamos puxar lá em Gênesis. Gênesis, quem foi que fez a Deus o altar? O primeiro altar aqui na Bíblia fala lá em Gênesis de Caim e Abel. E Abel ofereceu sua oferta do primogênito, daquilo que ele cuidava dos animais. E ofereceu o cordeiro de 1 ano. O cordeiro de 1 ano não pode ter marcas, não podia ter feridas, não podia ter mancha, não podia ter doença, tem que estar bem saudável. Então ele pegava o melhor e ele oferecia no altar para Deus. Caim, ele também oferecia. Que tipo de altar nós construímos para Deus? Que tipo de altar eu sou? Abel, ele tinha temor, ele tinha santidade, ele tinha reverência. Ele construiu um altar para Deus com temor, com reverência. Mas Caim não. Caim trouxe a oferta do fruto da terra e trouxe e colocou em algum lugar. Você vê que Deus, a Bíblia fala, o altar, ele não pode estar em qualquer lugar. O altar tem que estar no seu lugar específico, não é? Você sabia que a sua mesa na sua casa é um altar? Nós tivemos um evento aqui da mesa. Não sei se os irmãos prestaram atenção. E eu comecei a meditar nisso. A mesa é um altar. O que é um altar? O altar que é colocado sobre. Algo colocado sobre. Altar é um elevado, é uma coisa alta. O altar, você não pode pegar, ou Caim ou Abel, não podia oferecer sacrifício, cavando a terra e jogando na terra, porque tem muitas pessoas que assam a carne na terra, né? Ou põe brasa lá e faz na terra. Mas aqui o altar não podia ser oferecido coisas na terra. O altar tinha que ser elevado. Não era baixo o altar tinha que ser alto. O alto para quê? Para que todos vejam uma coisa de destaque. Então, o altar, que é eu e você, coisas de destaque, viu? Quando a Bíblia fala, vamos correr ao longo da linha da história. Eu estava falando, teve um culto que eu estava falando do templo Cronos e o templo Kairos. Para quem não sabe, templo Cronos é o templo do homem. E Kairos é o templo de Deus. O profeta, ele vive no tempo de Deus. O profeta volta no passado, vai para o presente, Deus mostra lá no futuro e ele volta para o presente. Quando todos estão rindo, o profeta está chorando, porque ele sabe do amanhã. Quando todos estão alegres, ele está chorando, porque ele sabe do amanhã. Porque Deus já revelou para ele. Ah, mas porque todo mundo está rindo, não vou rir? Vai rir. Mas o seu coração vai estar apertado. Quem já sentiu isso? Está num lugar, todo mundo alegre, mas o seu coração está apertado.
Porque o profeta sente. Deus, ele revela. Deus, ele fala. E quando nós somos o altar elevado, vamos confrontar com oposição, viu? Quando estamos em destaque, tem oposicionamento. Vamos correr a linha da história. Abraão. Vamos falar do sacrifício que ele fez. Deus pediu Isaac. Ele pegou a lenha, pegou tudo. Pegou fogo. Olha, ele estava com a lenha. A Bíblia fala que ele levou o fogo. O fogo não tem que acender? Ele já foi com o fogo. Ele foi com a lenha. Ele foi tudo, até com o sacrifício. Ele levou tudo. Ele estava preparado. E chegando no monte, que Deus falou para ele assim, olha, está vendo aquele monte lá? É aquele lá. Abraão podia falar assim, Senhor, fazer engoló. Senhor, eu não quero ir para cá, mas eu quero ir para o monte lá. Não podia? Senhor, eu não quero subir o monte, eu quero fazer o sacrifício aqui embaixo. Não podia, irmão. Deus não quer que você questiona. Você é altar, o altar não questiona. Altar está lá para receber o sacrifício e oferecer a Deus. Nós não estamos para questionar, para reclamar. Nós estamos para receber e obedecer. Abraão recebeu a ordem de Deus, viu o monte e subiu. Quando nós subimos o monte, irmão, nós vamos enfrentar dificuldades. Não queira pensar que vai ser fácil. Antes de eu ser crente era uma coisa, agora que eu sou crente parece que as coisas pioram. Não, irmão, é engano. As coisas já estavam ruins. Deus só abriu os teus olhos para você enxergar a realidade, a verdade. Porque enquanto nós estávamos no mundo, a gente enxergava uma situação. Depois que a gente aceitou Jesus, Deus esclarece para nós como é que é a verdade. E ali, Abraão subiu o monte. A Bíblia fala que ele edificou. O primeiro a edificar o altar. O que é edificar? É construir. Uma coisa sólida. Não é assim quando a gente constrói uma casa? Quando a gente constrói uma casa, tem um endereço, não tem? Número, CEP, nome da rua. É uma coisa sólida. Você não vive, monta aqui a sua tenda, uma avenida, depois você vai para outra avenida, depois você vai para outro estado, outra cidade. Não, você constrói, estabelece, e as pessoas que passarem, que conhecem, moram perto de você, conhecem ali, aquela casa rosa. Você conhece aquela pessoa que mora lá? Eu conheço a Maria e o João. É mesmo, mora ele, a esposa, os filhos, mora ele e ela. Por quê? Vai contar a sua história, porque está sólido. O altar, meu irmão, é a mesma coisa. Quando nós construímos, edificamos o altar a Deus, o que é isso? O que é edificar? O que é construir? Criar intimidade com Deus. De que forma nós construímos esse altar? Primeira coisa, altar é para sacrifício. Sacrifício e holocausto são palavras distintas, mas é quase a mesma coisa. Por quê? Para ter o sacrifício tem que ter o holocausto. Tem que ter a mesa. Tem que ter o altar. Como eu estava falando da mesa. A mesa é um altar, você sabia? Quando você pega lá sua família, o seu alimento e coloca sobre a mesa. E a gente não dá valor, tem pessoas que a gente não dá valor. Vai comer na sala, vai comer no quarto. Não, meu irmão, aprenda hoje que a sua mesa é o altar. A sua mesa é sagrada. Consagre a sua mesa com um altar. Senta com o seu marido, senta com o seu filho, com a sua filha. Senta lá, ora sobre o alimento, porque é isso que eu faço. Oramos sobre o alimento. E dia de domingo, como todo mundo está trabalhando, está todo mundo em casa, está estudando, senta sobre a mesa. Porque ali está posta, a mesa está posta. Ali está aquilo que você fez de bom, de melhor. Nem que for a comida mais simples do mundo. Um arroz e um feijão. E simplesmente uma mistura simples. Mas ali foi oferecido com amor. Você entende isso?
Ah, mas na minha casa não tem mesa. Meu irmão, só do fato de você estar reunido no mesmo lugar e pedir, Senhor, graça te dou por esse alimento, abençoa a minha casa e a minha família. Irmão, ali a união da família já montou o altar ali, meu irmão. Amém? Você pediu a unção de Deus, é isso que nós fazemos aqui. Nós montamos um altar, edificamos um altar e colocamos os sacrifícios do louvor, da oração, da entrega. O altar, o sacrifício é uma entrega, é o abrir mão, o dispor, o se desprender, o fazer. Quando nós fazemos isso, Deus, Ele está recebendo o nosso sacrifício. Vamos correr a linha da história. Quem fazia holocausto também? Noé. Noé também. Quando ele saiu da arca, a Bíblia fala em Gênesis que ele edificou o altar. Ele construiu um altar. Ele não chegou uma pedra, foi lá e falou, eu consagro essa pedra aqui, eu vou consagrar a Deus e vou receber. Não, meu irmão. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Ele foi lá, pegou as pedras, arrumou, fez o altar elevado, não era no chão, ele fez elevado, colocou a lenha, colocou o sacrifício sobre a lenha e ali ele consagrou a Deus. O que o profeta Elias, quando chegou em Serepta, o que ele fez? Chegou na casa daquela mulher, viúva, só tinha um filho. Ele falou assim, olha, me dá água. Ela falou, deu água, né? Já estava escassa a água naquele tempo, naqueles dias de Elias, daquela viúva. Ainda por cima, ele bebeu a água e falou assim, agora faz um bolo para mim. E aquela mulher estava com escassez de alimento. Ela estava totalmente miséria. Mas o profeta chegou ali para mudar a história dela. Para mudar aquele altar. Aquele altar que ela edificou na miséria. Porque às vezes, irmão, nós edificamos o altar da nossa vida na dor, no luto, no choro, nas perdas, no ressentimento, na dor, nas coisas negativas, no fracasso. Nós edificamos o altar e ficamos lá, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Quantas vezes, quando eu era recém-casada com o pastor Jair, eu falava assim, Senhor, eu não entendo certas coisas, eu quero entender. Como é que pode a pessoa aí na tua casa viver uma vida tão miserável, Senhor? Teve tanta necessidade, tanto problema, meu Pai. Eu não entendia. Mas só vai entender, meu irmão, quando você tiver intimidade e construir o altar. O altar se leva tempo. Está disposto? O altar para construir se leva dedicação. O altar para construir precisa ter disposição. Quer? Quer ter essa intimidade com Deus e Deus revelar as coisas para você? Tão profundamente. Aconteceu hoje de manhã uma coisa tão tremenda que eu fiquei assim, ó, que Deus é esse? Desde quinta-feira vem acontecendo coisas tremendas. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu comecei a orar e falar, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, quero te entender. Eu quero te entender, me ensina a te conhecer, a tua vontade, o teu querer andar sobre as águas. E Deus começou a falar comigo. Você lembra quando eu preguei sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos? Para quem não estava aqui, eu fui pregado sobre isso uma certa sexta-feira. E sobre este título. E Deus começou a falar ao meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero andar no seu tempo. O tempo da eternidade é um tempo que aqui na terra, temos time. Tudo tem o seu tempo determinado, hora, corrido. Não, mas na eternidade, meu irmão, não tem tempo, não existe tempo. Aí eu falei, Senhor, me ensina a andar
contigo, porque eu quero andar contigo, quero ter experiências profundas, Senhor, contigo. E Deus, a partir ali Deus começou a revelar coisas. Eu falei, Senhor, que isso? E comecei a ter temor. Falei, Deus, me ensina a ter mais temor. Não é medo de Deus, é temor, ter santidade. Aí o Senhor falava assim, ó, fala para o meu povo. Eu falei ontem, né? Sábado. Falei, fala para o meu povo tal coisa. Eu falei assim, olha, Deus manda dizer a igreja dele para fazer tal coisa, porque Deus vai agir no meio de vós. Eu falei, Deus, misericórdia, Senhor, começa a agir mesmo, Senhor, honra. E Deus começou a agir, Deus começou a trabalhar, Deus começou a mover. E eu comecei a receber mensagens no celular, olha, eu vou trazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Eu falei, Deus, que Deus é esse, irmão? É intimidade de altar. Quando você tem intimidade no seu altar, é o seu altar que você construiu. E se leva um tempo, e se leva dedicação, e se leva oração, e se leva jejum. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, meu irmão, hoje à noite, é edificando o altar. Edificando o altar e alinhado segundo o propósito de Deus. Não adianta eu edificar o altar e não estar alinhado. Tudo que eu oferecer pode ser até bonito, mas não vai surgir efeito. Não é? É igual você tomar um remédio que não é para dor de cabeça. Tomar um chá. Toma chá. E toma chá. E toma chá. E toma chá. Tem efeito? Não tem efeito. Você vai ficar, dependendo do chá, você fica calmo. Vai te acalmar. E a cabeça vai continuar doendo. Não surge efeito. Então é assim, quando a gente começa a ter intimidade, você quer mais de Deus, mais buscar a Deus. Você vai olhar para a situação e fala, peraí, mas eu não vou aceitar isso, eu não concordo com isso. E eu comecei a olhar a situação e falar, Deus, eu não posso aceitar isso, Pai, eu não posso. Eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito aquilo, eu não concordo com essa situação. Senhor, o Senhor vai ter que mudar a história. Você começa, os seus olhos, o seu coração vai começar a abrir para a realidade da palavra de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Eu estou lendo o livro do Flávio Josefo, eu falei assim, meu Deus, hoje, na idade contemporânea, né, que nós estamos vivendo, a realidade é outra, a visão é outra. O tempo, o véu se rasgou. E Deus deu uma nova visão para a sua igreja, para o povo dele, para se levantar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformar o quê? Não aceite naquilo que você está vivendo. Não deixe seu altar quebrado, não deixe sua vida destruída. Não aceite essas condições que Deus está te tocando. Meu filho, levanta, acorda, se esforça. E a gente concorda com aquilo, porque por causa de algumas situações, alguns fracassos, alguns ressentimentos, e o nosso altar fica trincado. E Deus não quer altar trincado não, meu irmão. Deus quer altar perfeito das 12 pedras. Você vê que quando Noé fez o altar, ele construiu o altar e ali ele fez todo sacrifício. Primeira coisa que ele fez, foi o primeiro, meu irmão, foi o primeiro. Desceu da arca, escolheu os melhores animais e sacrificou a Deus. E isso não quer dizer, meu irmão, que primeiro você vai deixar sua casa para estar aqui na igreja. Abandonar lá seu marido, seu filho, suas coisas, emprego para estar aqui. Não. Primeiro faz. Sabe por quê? Porque se você agradar seu marido, você está agradando a Deus. Se você agradar o seu filho, você está agradando a Deus. Se você agradar a sua casa, você vai agradar a Deus. De repente você está aqui, mas eu vim aqui orar de manhã, mas eu cheguei cansada, não vou fazer almoço. Aí vai deixar todo mundo com fome lá na sua casa. Aí você está agradando quem? Então nós temos que agradar, meu irmão. Se você agrada quem você vê, Deus vai receber quando você preparar o altar.
Quando você preparar o seu altar, ele vai estar prontinho, as pedras postas, a lenha e o sacrifício. E na hora que você pedir o que você quer, Deus acontece. Vamos lá no outro altar? Vamos correr a linha da história. Eu vou falar de Elias. Elias, ele não concordava ali com Israel, com Jezabel, os profetas de Baal e Sará. E ele falou assim, não, eu quero montar um altar diferente, porque eu sou profeta e eu sou diferente. Amém? O profeta tem que fazer coisas ousadas. O altar tem que estar preparado. Na fé, na ousadia, e não tem que ter medo. Amém? E ali, Elias falou, eu quero convocar todo o povo, inclusive Jezabel e Acabe, lá no Monte Horebe. Eu quero 2 altares. Um para o meu Deus e um para vocês, profetas de Baal. E ali fizeram. Vamos, eu vou dar preferência, vou deixar vocês primeiros, os profetas de Baal. Vocês vão adorar, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. O profeta e o altar tem que estar preparado para os desafios. Desafios não é para correr, desafios são para ser vencidos. E ali ele arrumou o altar. Eles arrumaram o altar e começaram a invocar o seu Deus. A Bíblia fala que começaram a se cortar, e chorar, e sangrar. E levou-se um certo tempo lá, clamando aos deuses dele, e nada aconteceu. Quebraram o altar todinho e nada aconteceu. Aí eles, vamos dizer que foi ao meio-dia, falou assim, agora é a minha vez. Agora nós vamos fazer o que é certo, amém? Estão preparados? Aí todo mundo, amém. O que você vai fazer? Gente, pega 12 pedras. Primeira coisa, vou construir sobre a rocha o meu altar. Amém? Quem constrói sobre a rocha pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir furacão, pode vir o pior dessa terra, mas a casa vai estar intacta. Aí ele falou, pega as 12 pedras. Vamos lá, colocaram as 12 pedras. Agora eu vou arrumar o altar. E pôs, empilhou, e fez um altar elevado para que todos vissem o que ia acontecer. Vai ter oposição contra você. Olha, não, esse negócio não vai dar certo, hein? Deus não está nesse negócio aí, não. Você orou? Vigia. Quando você está construindo um altar aí, irmão, quando você está fazendo as coisas para Deus, é assim. Aí o inimigo vai pôr na sua mente, é mesmo, verdade. Aí vai colocar coisas na mente. Não, é porque lá atrás não deu certo, agora não vai dar certo. Ah, porque você tentou fazer, não deu certo. Olha, desandou tudo. Olha, deu tudo errado. Você investiu, deu tudo errado.